Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai falar sobre 3 passos importantes para que o Atlético Paranaense aumente as suas chances de sucesso na temporada 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar do assunto do vídeo de hoje. E na tarde de ontem, no finalzinho da tarde de ontem, para ser mais preciso, eu publiquei um novo texto na Furacão.com, falando indiretamente sobre alguns erros que foram cometidos pela diretoria do Atlético na temporada de 2023 e lições que precisariam ser aprendidas para a temporada 2024, para aumentar as nossas chances de sucesso na temporada do centenário do clube. E dentre os 3 pontos que eu destaquei nesse texto, eu comecei chamando o primeiro ponto de acertar no comando técnico. E por mais contraintuitivo que possa ser, isso não significa escolher um novo treinador de imediato. O novo técnico não é o primeiro cargo a ser preenchido. O primeiro cargo a ser preenchido é o cargo de diretor de futebol. E eu explico, é importante que dentro da estrutura do clube exista, como já existiu até o momento da saída do Filipão, por exemplo, e antes com o Paulo Autuori, alguém que tenha a capacidade de avaliar o trabalho que vem sendo desenvolvido no dia a dia dentro do CT. Alguém que tenha conhecimento técnico para isso. E aí a gente precisaria dessa pessoa para estruturar todo o restante do trabalho. Entender quais são as características dos jogadores do nosso elenco, procurar determinar qual seria o modelo de jogo, né? Como nós gostaríamos de jogar futebol na próxima temporada, se defendendo, se atacando com a posse da bola, se atacando em transição, se com muitas jogadas aéreas, com poucas jogadas aéreas, se com uma referência física, né, portentosa, um centroavante físico na área, se com um jogador mais de movimentação. Tudo isso um diretor de futebol bem escolhido poderia ajudar a determinar o caminho do clube. E determinado o caminho do clube, escolhida a forma como nós gostaríamos de jogar, esse profissional poderia ajudar a identificar um técnico adequado. E além disso, a gente precisaria procurar esse profissional, lógico, né? Então, alguns nomes me surgem. Do futebol brasileiro não tem nenhum, eu confesso. Eu acho que a forma como a gente pratica o futebol no Brasil não é nem que ela seja ultrapassada, que eu acho que é um termo meio agressivo, mas eu acho que o mercado brasileiro de treinadores ele é tão predatório, digamos assim, que a forma como os times brasileiros jogam futebol acabou se tornando, de alguma maneira, muito unidimensional. A gente se pauta muito pela solidez defensiva, a gente se pauta muito pelas jogadas de bola parada, pelos contra-ataques, pelas jogadas de bola aérea. E o futebol ele é muito mais do que isso, como mostram aí ao longo dos anos os principais clubes do mundo. Então, no Brasil, considerando o perfil de profissional que a gente estaria procurando, que é alguém com experiência no esporte, com uma carreira no esporte, preferencialmente em alto nível, com campanhas de destaque, né, com títulos, se possível, o único nome que de fato corresponde a essa expectativa seria o próprio Paulo Autuori, que hoje é diretor do Cruzeiro, né, inclusive assumiu o comando da equipe principal interinamente até o final do ano. O Autuori é um cara extremamente inteligente, um cara sério, um cara competente. Meu problema com o Autuori, os problemas de considerar um eventual retorno do Autuori, na minha forma de ver, são 2. O Autuori, pelo que se diz nos bastidores, não voltaria ao Atlético enquanto o Alexandre Matos estiver aqui. E eu acho que perder o principal executivo de futebol do país não é uma coisa que possa ser feita aí de olhos fechados. O Matos é um cara muito bem relacionado, tem muito trafega, né? Transita muito bem em todos os ambientes do esporte e consegue, com isso, fechar algumas contratações importantes para o Atlético, como foi o caso do Vitor Roque, como foi o caso do Bruno Zapelli, como foi o caso do Lucas Esquivel. O Atlético tem encontrado bons jovens no mercado e a presença do Matos tem sido determinante, para que o Atlético possa ter sucesso nessas investidas nesses jogadores. Além disso, o Autuori, me parece, tá, gente, eu não estou no dia a dia do CT, se adonar muito do espaço. Isso significa colocar nomes de sua confiança, né, pessoas que são profissionais, que são seus amigos, nos cargos mais importantes,
como foi o caso de Carlinhos Neves, como foi o caso de Ricardo Gomes, como foi o caso daquele outro diretor que trabalhou aqui no Atlético, que depois saiu daqui e foi trabalhar no Avaí, eu confesso que me escapou o nome dele agora. E quando o Paulo Autuori decide ir embora, muitas vezes todo esse pessoal, cuja capacidade eu não estou discutindo, acaba indo embora com ele, e isso pode gerar a necessidade de uma reformulação do departamento de futebol em algum momento inoportuno da temporada, como aconteceu no último ano, quando o Paulo Autuori foi embora e toda a equipe, toda uma sorte de profissionais que tinham se vindo ao Atlético por conta dele acabaram saindo de maneira conjunta. Então, o Autuori, nesse momento, não seria a minha primeira escolha. Não seria uma coisa que me agradaria a 100%, e existiriam essas ressalvas. E não sendo o Autuori, eu não vejo nome brasileiro no mercado. A gente teria que buscar no mercado sul-americano, a gente teria que buscar no mercado português, por exemplo, por conta da formação que eles têm, é uma capacitação muito grande. Digamos assim, o curso de captação é de muita qualidade e, portanto, formam profissionais de qualidade, que a gente teria que saber encontrar, lógico. No mercado sul-americano, um nome que me chama muita atenção é do Gustavo Grossi. Gustavo Grossi, que fez parte da reconstrução do River Plate, ajudou a formar o time multicampeão sob o comando do Marcelo Gallardo e que hoje é diretor de categorias de base do Internacional. Já se sabe que o Grossi não fica no Internacional para o próximo ano. É bem verdade que já surgem notícias de um possível interesse do Flamengo nesse argentino, mas nada confirmado até o momento, e eu acho que valeria muito a pena o Atlético passar a mão no telefone, conversar com o Grossi e verificar se ele teria interesse em assumir o comando do projeto esportivo do clube, ser o diretor técnico de futebol, um papel que ele já exerceu em outros momentos. Então, esse seria um bom nome. Um outro nome que me chama a atenção seria o Diego Milito. Diego Milito é ex-atacante do Genoa, da Internacional, né, campeão europeu em 2010 sob o comando do Mourinho. Hoje é diretor de futebol do Racing Clube, irmão do Gabriel Milito, que é ex-técnico agora do Argentino Júnior, né? Então, é um perfil extremamente interessante, construiu algumas boas equipes no Racing, sempre foi um líder dentro de campo, tem carreira como jogador, carreira internacional, foi jogador de seleção argentina, e poderia acrescentar muito. A grande questão é que o Diego Milito não trabalha no Racing à toa, ele foi ídolo do clube, tem uma identificação muito grande com a instituição, e não sei se ele sairia de lá. Se ele topasse sair de lá, ele certamente seria uma escolha muito importante. Um outro nome interessante seria acho que é Rogério Matias o nome dele, gente, desculpa, eu realmente estou fazendo esse vídeo de cabeça. Rogério Matias é o diretor do Vitória de Portugal, que tem feito boas campanhas nas últimas temporadas do Campeonato Português, mesmo não tendo nem de perto a mesma capacidade de arrecadação dos principais clubes do país, né? O Sporting, o Benfica, o Porto e o Braga. Então, um time que com recursos escassos tem conseguido competir, talvez seja justamente o tipo de profissional que a gente poderia trazer para o Atlético. Eu até considero que esse seria um passo um pouco mais arriscado, pela falta de entendimento, de conhecimento desse profissional do mercado sul-americano, mas poderia ser uma alternativa. Escolhido o diretor de futebol, ele tendo feito o seu trabalho, determinado e entendido qual é a melhor forma, que tipo de futebol o time pretende jogar no próximo ano, aí sim a gente tem o segundo passo, a gente tem que escolher um novo treinador. Pelas informações que circulam de bastidores, o Wesley ele não segue no comando da equipe principal para 2024, cada um que faça a sua avaliação, se isso é positivo ou negativo. Eu particularmente acho que a diretoria é certa, o relacionamento entre técnico e torcida nesse momento já é muito desgastado, acho que a falta de uma experiência, de uma carreira anterior em alto nível, justifica a desconfiança da torcida, e, portanto, eu entendo que o Wesley Carvalho poderia ser melhor utilizado comandando uma equipe de aspirantes no Campeonato Paranaense, voltando a trabalhar nas categorias de base, ou mesmo como auxiliar da comissão técnica fixa do clube. E aí, mais uma vez, a gente vai ter que bater numa tecla muito importante. O Atlético tem que acertar no comando, e isso passa por parar de fazer apostas no escuro. E por que eu uso o termo apostas no escuro? Porque o Atlético ele tem feito isso. Eu disse aqui em outros vídeos, vou voltar a repetir de maneira rápida para não ficar repetitivo, que o Atlético ele nunca vai contratar, ou pelo menos nesse momento não tem condições de contratar os técnicos que estão acima de qualquer suspeito. Então a gente não vai ver Guardiola, não vai ver Klopp, não vai ver, enfim, escolher um técnico de sua preferência trabalhando no Atlético nesse momento. Isso significa, gente, que a gente sempre vai ter um determinado risco nos nomes que a gente contrata, e quando o time tem uma limitação de salário, como o Atlético, que paga aí cerca de 200 para 300 mil reais para um treinador, que é o que o clube toparia pagar, certamente a gente vai precisar fazer apostas. Agora, essas apostas elas precisam ser inteligentes.
E apostas inteligentes é aquilo que eu mencionei no texto lá na Furacão.com. Não me interessa se o técnico é brasileiro ou estrangeiro, não me interessa se ele é novo, se ele é veterano, não me interessa se ele é barato ou se ele é caro. O Atlético tem que escolher um nome que venha respaldado por bons trabalhos anteriores e com um histórico de conseguir desempenhar um futebol em bom nível da forma como o clube planejou a próxima temporada. Então, se você me perguntar, eu não gostaria de um técnico brasileiro nesse momento. Acho que seria pouquíssimo produtivo para o clube. A gente precisaria se enveredar pelo mercado sul-americano. A gente tem bons nomes, tem Fernando Gago, tem Gabriel Milito, tem técnicos que fizeram bons trabalhos bons trabalhos recentes em clubes importantes aqui do continente, clubes conhecidos, e que poderiam, dentro de uma estrutura bem alinhada, desenvolver um bom trabalho também no Atlético. E aí, por fim, eu acho que o terceiro e último passo é que o Atlético vai precisar procurar reforços no mercado para a próxima temporada, isso é inevitável. Eu não sou da turma, que eu considero até um pouco alarmista, tá, gente? Não estou querendo ofender ninguém, que acha que o Atlético tem que contratar 10, 12 jogadores para o próximo ano. Eu acredito que um elenco de 18, 20, 22 estourando jogadores de alto nível é o ideal para que você possa completar o seu elenco principal com alguns bons jogadores das categorias de base, para que você possa ter a possibilidade de, no final de um campeonato, dos campeonatos estaduais, pensar um ou dois destaques de clubes importantes, principalmente do Campeonato Paulista, que é o mais competitivo, né, para ver como eles correspondem no primeiro nível do futebol nacional. E assim você constrói um elenco equilibrado. A grande questão é que o Atlético tem que realmente estar disposto a investir nas posições corretas, trazer os jogadores para complementar o elenco que existe hoje, trazer um lateral direito, trazer pelo menos um, mas o ideal ainda seriam 2 zagueiros, trazer de repente um jogador, um atacante de lado de campo, tem que vir um substituto por Vitor Roque e não pode ser qualquer substituto. E para isso, gente, eu vou falar aqui para vocês uma situação que eu li num livro do Ferguson, se não estiver enganado, que o Ed Woodward não, o próprio Ferguson e o ex-diretor do Manchester United, que acabou... Deixa eu pegar aqui. Voltei então, gente, tive que fazer um corte, demorei um pouquinho para lembrar o nome, ou na verdade para encontrar o nome, era David Gill, o nome do ex-diretor do Manchester United, e ele e o Alex Ferguson, eles tinham a seguinte política, vamos dizer assim. O United ia ao mercado precocemente, sempre muito cedo, logo depois do término da temporada do Campeonato Inglês, em busca dos reforços que ele precisava, porque com o mercado ainda não aquecido, ele tendia a encontrar menos concorrência pelos principais jogadores, e menos concorrência significa pagar também valores menores. E então o United ia muito agressivamente para o mercado logo de cara, fechava as contratações que ele julgava necessárias e saía do mercado com os reforços que ele tinha planejado antes que o mercado realmente esquentasse e se tornasse aí um grande leilão, né, que é o que muitas vezes alguns jogadores se tornam. Então, se o Atlético tem a intenção de contratar um lateral, 2 zagueiros, um atacante de lado, um centroavante, talvez um meia, que o Atlético haja com alguma rapidez no mercado para definir a contratação desses jogadores, já esteja encontrando os alvos que precisa, para que a gente possa, primeiro, ter esses nomes todos na pré-temporada, para que eles possam se adaptar aos companheiros, se adaptar à forma de jogar, à forma de trabalhar do novo treinador, e que para o momento em que a temporada 2024 comece, e repito, uma temporada importantíssima por conta do centenário do clube, a gente já tem um time, se não competitivo, porque seria exigir muito de um técnico com tão pouco tempo de trabalho, mas um time que se encaminhe para um futebol mais sólido. E isso foi tudo muito diferente do que a gente viu em 2023, com Paulo Tuori, aí depois agora com Wesley Carvalho, com a saída do Filipão. O Atlético precisa de um departamento de futebol estruturado. Então, recapitulando, para mim, são 3 os pontos que a gente precisa acertar e precisa ser meio de cara. Diretor de futebol, o Atlético precisa ter essa figura e ela precisa ser uma figura competente e que imponha respeito. Segundo, um treinador, independentemente do perfil escolhido pelo clube, ele precisa ser alguém respaldado por bons trabalhos, até para que a torcida não se sinta tentada a desconfiar dele, como desconfiou, com toda razão, dos últimos nomes que comandaram o clube. E por último, reforços. O Atlético tem que ser assertivo no mercado. E quando eu digo assertivo, gente, não é gastar dinheiro que o clube não tem. É dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades, para não usar o termo limitações, que está bem desgastado por conta da entrevista recente do Petralha,
encontrar os alvos adequados e contratá-los de maneira rápida para que a gente possa começar o próximo ano já com o pé direito e aí sim possa sonhar. Acho que um campeonato brasileiro seria um título difícil por conta aí do tamanho da competição, da extensão da competição, mas para que a gente possa sonhar com um título de Copa do Brasil, com um tri de uma Sul-Americana, se o Atlético acabar não confirmando a sua vaga na próxima Libertadores, e de alguma maneira que 2024 seja o prenúncio, né, de boas temporadas na sequência, com o Atlético funcionando bem como clube. E vocês, gente, o que vocês acham de todos esses temas que a gente trouxe? Quem vocês gostariam de ver como diretor? Quem vocês gostariam de ver como coordenador? Como coordenador não, desculpe, como treinador. Quantos reforços vocês acham que o Atlético precisa? Em que posições? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo, eu leio todos e respondo todos. E então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.